Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor Dagoberto Martins, professor do curso de arquitetura da nossa universidade, arquiteto de renome regional e nacional, residente, nascido em Laguna. Professor Dagoberto, no bloco passado eu fiz alusão a algumas coisas que aconteceram aqui na nossa cidade azul, na nossa Tubarão, onde a catedral foi substituída por uma outra mais moderna, onde casas foram destruídas para a construção de estacionamentos, onde uma estação que era um pouco da minha história também foi destruída para se construir um supermercado. Enfim, como é que o professor vê essas substituições, professor, e essa destruição dessas casas que, de certa forma, alguém diz que pertence a eles e a eles o direito de destruí-las? Realmente a propriedade é dessas pessoas, mas não é por ter a propriedade que eles têm o direito de destruir, né? O direito de propriedade e o direito de uso é uma coisa, agora o direito de preservação é da sociedade como um todo. Mais especificamente, professor Gil, sobre a pergunta, fazer uma certa regressão. A noção de preservação do patrimônio histórico, a compreensão do que representa preservar o patrimônio histórico como estrutura social é relativamente curta, apesar de que as famílias preservam o seu patrimônio histórico há muitos anos. Claro. É preservar as fotografias, é preservar um móvel que foi da família, preservar, enfim, relíquias que pertenceram à própria família, que elas têm a sua relativa importância e as famílias guardam, né, preservam. Claro. Porém, como de interesse social, né, a noção de preservação mundial ela começou por volta da Renascença. 1520 em Roma, quando perceberam que o Coliseu de Roma estava sendo totalmente destruído, porque as pessoas pegavam aquelas pedras, pegavam aqueles adobes e construíam suas casas com aquele material. Perfeito. E a Renascença, que é um movimento iluminista, um movimento humanista, exatamente, percebeu essa destruição e deu um basta, né? E se criou a primeira lei, né, de proteção do patrimônio histórico. No Brasil, a nossa lei de proteção é agora de 1937, ela não tem 100 anos ainda. Puxa vida! Ela é recente, bastante recente. Nós temos algumas cidades preservadas, não muito por consciência, mas por uma casualidade, né? Citar alguns exemplos. A cidade de Ouro Preto, Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. Certo. Né? Até que a cidade de Ouro Preto ficou pequena, né, para representar a riqueza das Minas Gerais. Então, em 1896, eles criaram uma nova cidade chamada Belo Horizonte. E em 1896, a capital, Ouro Preto, se transferiu para Belo Horizonte. Perfeito. Se não fosse esse fato, a cidade de Ouro Preto hoje estaria destruída. É mesmo? Teria havido uma renovação arquitetônica, função do desenvolvimento econômico, e aqueles prédios antigos teriam sido substituídos por prédios novos. Se preservou pela transferência da capital. A mesma coisa vale para Olinda. A capital do Recife saiu de Olinda e foi para a capital de Pernambuco, saiu de Olinda e foi para Recife. Certo. E esse fato político acabou criando as condições para que a cidade de Olinda se preservasse. Isso aconteceu com Paraty também. Quando o porto que recebia a riqueza das Minas Gerais para levar para a Europa se transferiu para o Rio de Janeiro, Paraty entrou numa estagnação econômica e essa estagnação econômica acabou preservando a cidade. Então, grande parte do patrimônio histórico nacional é preservado por estagnação econômica dessas cidades. Olha, Laguna é um caso. Pois é, e Laguna, São Francisco, eu fico preocupado com a cidade. Foram períodos de estagnação econômica. No caso de Laguna, a desativação crescente do porto pesqueiro e a transformação do meio de transporte em setores rodoviários criaram um afastamento de Laguna do eixo econômico. Claro. Se desenvolveu Tubarão, se desenvolveu Criciúma, se desenvolveu Araranguá e Laguna ficou à margem, entrou em decadência econômica. E essa decadência econômica acabou permitindo a preservação da cidade, porque a dinâmica econômica não gerava recursos para que houvesse uma rápida substituição dos prédios. Perfeitamente isso. Certo? Então, e isso ocorreu em diversas cidades brasileiras. As cidades históricas, normalmente, aqui acabaram sendo preservadas por uma
Casualidade, efetivamente, casualidade, professor. Por uma que coisa interessante. E por que, professor, que essa lei da preservação, ela veio para o Brasil há pouco menos de um século? Ela é fruto do movimento modernista, da Semana da Arte Moderna de 22. Foram aqueles intelectuais brasileiros que foram estudar na Europa, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, né? O Lúcio Costa, né? E aprenderam na Europa que nós devemos preservar o nosso patrimônio, a nossa cultura e não ficar simplesmente copiando, né? E reproduzindo a cultura dos outros países, que é o que nós fazíamos até o momento. Exato. Com a arquitetura barroca, com a arquitetura neoclássica, com a arquitetura eclética, com a arquitetura Art Nouveau, Art Deco. E esse movimento modernista de 22 não foi só para a arquitetura, das artes em geral, Tarsila Moral, aí entra os escritores modernistas. Exatamente. Todos, começaram, Macunaíma, começaram a ter como modelo a cultura brasileira. Perfeito. E isso gerou, através de Mário de Andrade, através de Carlos Drummond de Andrade, através de Lúcio Costa, criou a Lei de Proteção do Patrimônio Histórico Brasileiro, a Lei número 25 de 1937. Então, foi esse contexto. Precursores da preservação da nossa memória. Eles foram os autores da Lei de Preservação do Patrimônio Histórico. Olha, professor, e como é que tu vês, por exemplo, em Tubarão, o nosso descaso com essas obras maravilhosas, né? Laguna é um exemplo, professor, eu até vou te contar uma história bem rapidamente. Eu lembro que eu era jovem, era um guri, e eu parei na casa de alguns amigos em Laguna, numa casa gigantesca ali no Campo de Fora, em Laguna, uma casa antiguíssima, né? Não sei lá de quantos anos tinha aquela casa. E tinha um quarto central na casa. Então, no meio da casa gigante, o quarto. E você passava vários cômodos para chegar naquele quarto. Fechado. Então, o que é isso arquitetonicamente, professor? O que significa isso? Não é? E a nossa volúpia em destruir, como é que fica isso para que possamos pensar diferentemente essa história? Primeiro sobre essa casa antiga, que é uma curiosidade minha e seguramente você também, que conhece várias construções antiguíssimas na nossa região. Antes que tu respondas, eu quero nós precisamos fazer mais um intervalo, professor. Eu digo sempre aqui, sabe, professor Dagoberto, que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é agradável e realmente está voando. Hoje, pode ser daqui a pouco mais, então? Sim. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, com o arquiteto Dagoberto Martins. Você poderá rever a conversa nossa no nosso blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas a esse brilhante arquiteto no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje.